Oi, meu nome é Henrique Vale e eu sou diretor de fotografia. Oi, gente, eu sou Alexis Parrot, sou roteirista, sou crítico de televisão e a gente vai conversar um pouco sobre carreira, profissão e faculdade. Eu acho que a gente tem muita sorte de ter uma formação tão completa na Facom. E isso, os meus anos depois, como profissional na área, me mostraram. Tem coisas que foram ditas em aula, coisas que foram ensinadas em aula por alguns professores, alguns deles que até hoje ainda estão aí, e que, de fato, foram fundamentais para, em momentos da minha vida profissional, eu atestar a veracidade daquilo, a propriedade daquilo com que aquilo foi dito. Para começo de conversa, eu acho que a nossa faculdade ela tem um histórico que eu atesto de que ela busca sempre uma formação completa, principalmente no que diz respeito às questões éticas, muito mais até do que as técnicas, porque a escola técnica, que fala que é a faculdade, que fala que é a universidade, hoje em dia está cheio por aí. Então, assim, no que diz respeito às questões éticas, no que diz respeito ao dia a dia do ofício, do jornalismo, do radialista, de quem está se encaminhando para o lado de rádio e TV. Na minha época, a única habilitação que estava tendo na comunicação na Facom, bom, se eu não me engano, mas eu acho que era isso mesmo, era para jornalismo. Tenho dois primos que tinham uma produtora em Belo Horizonte e aí foi meu primeiro contato com o audiovisual. Eles trabalhavam com produção de vídeo, cobriam alguns eventos culturais no estado e até fora do estado. E aí sempre produziam ou uns mini jornais diários cobrindo o evento, isso acontecia no Inverno Cultural da UFSJ, São João del Rei, e em algumas edições da Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou de São João del Rei, né? Fui morar em Juiz de Fora bem jovem ainda, porque meu pai foi transferido para lá, e aí fiz o ensino fundamental, terminei o ensino fundamental, fiz o ensino médio lá em Juiz de Fora já, e depois fui para a Facom. Mas aí eu sempre tive, assim, eu acho que com uns 16, 17 anos eu comecei a trabalhar em projetos dessa produtora do meu primo nesses festivais. O primeiro, eu acho que eu tinha 17 anos, o primeiro festival que eu trabalhei lá em São João, e a gente era meio responsável por montar a estrutura de transmissão simultânea dos shows. Tinha uma mesa de corte, algumas câmeras, e aí, enfim, a primeira coisa que eu fiz foi ficar no corte. Assim, eu ficava selecionando qual imagem a gente estava jogando para os telões que tinham ao lado do palco, né? Porque eram uns eventos que às vezes ficavam bem cheio, assim. Então, os telões eram uma maneira também da galera conseguir acompanhar, né? E aí depois desse primeiro contato, eu sempre fui direcionando, eu não fiquei muito em dúvida, não tive aquela coisa de onde eu vou fazer vestibular, tal. Eu já morava de Juiz de Fora, naquele momento eu não imaginava em ir para outra cidade, porque eu achava que a UFJF já enfim, estava ali na cidade que eu morava e eu ia conseguir ter uma formação na área que eu pretendia. Então eu já fiz o PISM, o vestibular seriado, né, desde o primeiro ano. Aí no terceiro ano eu passei e aí entrei. Só que eu sempre fui direcionando para a área de audiovisual, assim, não é que eu fui para a habilitação de jornalismo. Eu sabia que eu tinha que me formar em comunicação social para trabalhar nessa área. E aí eu fiz vários projetos com Cris, inclusive, de bolsa, de treinamento profissional. Depois eu fui fazer uma na arquitetura. E aí continuava esses trabalhos com a produtora do meu primo quando dava. E aí logo que o nosso trabalho de conclusão de curso eu fiz eu e o Davi Gomes, que hoje também trabalha, só que ele está numa parte mais de pós-produção. E aí o nosso trabalho final já foi um documentário, já foi um trabalho prático, porque era a parada que a gente queria mesmo. No final da faculdade e a minha entrada no mercado de trabalho, na verdade, foi uma coisa um pouco sui generis,
porque assim que eu me formei, passei 1 ano e meio morando em Londres e fiz alguns cursos de cinema e de produção de TV lá. Consegui fazer isso para ter uma experiência de vida e buscar um aprofundamento em alguns assuntos que eu vi na faculdade e que eu pretendia seguir com isso para frente. Então, assim, na hora que eu terminei o meu curso, na verdade, eu continuei a fazer esse curso de alguma maneira. Só quando eu voltei é que, de fato, a minha vida profissional começou. Então, na minha volta, eu comecei a trabalhar com produção de publicidade. Eu abri uma produtora e consegui fazer alguns trabalhos, mas nada assim que fosse... O mercado ainda era muito pequeno em Juiz de Fora. Bom, então essa foi, respondendo a sua pergunta, essa minha passagem, que foi um pouco sui generis. Eu não estava, nos últimos anos da minha faculdade, ainda pensando em entrar. E, na verdade, o que eu queria fazer era cinema. Então, para isso também, fiz esse pequeno desvio de rota para tentar continuar a minha formação e ter uma experiência de vida, evidentemente. Quando eu fui fazer o vestibular, numa época que não existia nem Enem, eu escolhi comunicação não só por causa do encontro que eu sentia com o tipo de disciplina, com o tipo de profissão, o tipo de profissional que eu iria me formar nesse curso, mas também porque eu imaginei que, entre outras opções que eu tinha, que eram outros assuntos que me interessavam também, como, por exemplo, letras, eu cheguei a pensar em fazer letras, a comunicação seria o curso que me daria um leque maior de opções profissionais depois que eu me formasse. Logo que eu saí da Facom, eu entrei para uma vaga no CAED para produção de vídeo, que era uma função meio faz tudo, assim, captação, edição, a gente teve que aprender a fazer umas animações e tal. Aí fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, nessa função, e aí eu percebi que o CAED ainda terceirizava muita coisa de produção de vídeo. No período todo no CAED, que foi logo depois que eu me formei, foi de 2 anos e meio, se eu não me engano. Só que chegou uma hora que a demanda de trabalho era muito grande e eu estava passando o dia menos produzindo ou editando ou qualquer coisa relacionada ao vídeo, e eu estava passando mais tempo em reuniões para poder pegar mais as demandas, passar para o setor, e aí o trabalho foi ficando, para mim, muito maçante, assim, porque eu realmente gostava de estar onde a coisa estava sendo feita, né? E aí eu entendia que eu precisava, se eu quisesse, de fato, trabalhar com produção audiovisual que tivesse um conteúdo relevante, seja com documentário, ficção, ou até trabalhar na televisão, eu precisaria fazer um movimento geográfico mesmo, de tipo me deslocar, de sair de Juiz de Fora e tentar um trabalho nesses lugares. Aí eu tinha algumas opções. Eu poderia ir para Belo Horizonte e continuar trabalhando nessa produtora do meu primo. Tinha essa oportunidade lá. Eu poderia ir para São Paulo, onde eu não tinha nenhum contato ainda, mas é onde o mercado era e continua sendo o mercado mais aquecido, né, que tem mais possibilidades dentro do audiovisual, mas era um movimento um pouco mais radical nesse sentido de que eu iria para uma cidade mais longe, enfim, eu não estava estruturado para isso, não estava financeiramente estruturado, então era uma coisa que também me assustava um pouco. E aí o que eu fiz foi tirar um tempo para mim, assim, eu sabia que ia demorar algum tempo até eu resolver, eu ainda morava com meus pais nessa época, e entrei num processo de me preparar com currículo e ter um site, ter um rolo com material que eu já tinha feito. Nesse período, enquanto eu estava no CAED, eu consegui ir para os Estados Unidos e fazer um curso bem legal de direção de fotografia, num lugar que chama Main Media, que tem uns cursos longos e uns cursos mais curtos, são os workshops. E isso foi muito legal para mim. Eu tive contato com pessoas
que já trabalhavam em grandes emissoras, enfim, que já tinham um trabalho relevante, muito bom para abrir a cabeça. Nessa mesma viagem eu consegui fazer também um outro curso de fotografia e estilo. Então, era muito... Eu corria muito atrás, paralelamente, assim, aos estudos formais, né? Eu sempre estava fazendo curso na internet, enfim. Eu tinha bastante esse perfil de pesquisar bastante e aí era tudo isso, eu acho que é o que me movimentava a buscar estar trabalhando para um canal de TV, enfim, em algum longa, alguma coisa assim. E aí, nesse período também, eu fiz a pós que tem aí na Facom, que eu cheguei a fazer até o projeto final e apresentar, mas eu nunca tive o diploma dessa pós, porque ficou faltando uma matéria de anteprojeto, era uma coisa assim. E aí depois eu fui fazendo outras coisas, foi ficando, mas eu cheguei a fazer até o projeto de conclusão, que também era era um curta de ficção. Aí esse curta ganhou o primeiro plano, o prêmio de incentivo. E aí, março de 2012, que foi quando eu saí do CAED, foi quando eu tirei esse período. Falei, bom, agora eu preciso me organizar para tomar essa decisão. Aí eu fui fazer com meu primo uma campanha para a eleição municipal em São João del Rei, com a produtora dele. Isso foi mais ou menos a partir de junho, julho. E já era uma época que eu estava mandando muito. Eu assinei o Tela Brasileira, tinha assinado o Cato, que é uma coisa para emprego também, que tinha uns cursos sobre como montar seu roteiro, coisas assim, seu currículo. E aí um dos lugares que eu mandei era para uma empresa prestadora de serviço para a Globo que contratava pessoas terceirizadas e eles estavam oferecendo um projeto de oficina, que eles chamam lá, mas que basicamente é um projeto de trainee para a função de diretor de fotografia. Aí isso foi a primeira vez que eu mandei, foi um pouco antes de eu começar a trabalhar na campanha, foi lá para julho, assim. E aí continuei trabalhando na campanha. Lá no final de agosto, me deram um feedback que eu tinha passado para a primeira etapa e que precisava fazer uma etapa presencial. Aí vim para o Rio, fiz essa etapa, e aí foi um processo super longo, que começou em julho e o resultado saiu quase em outubro. Foram algumas etapas. Eu tive que vir 2 vezes ao Rio para fazer a seleção e tal. E aí finalmente saiu o resultado e eu tinha passado. Passou eu e mais 2 para essa oficina, que é uma experiência incrível, né? Imagina, eu já tinha feito algumas produções e tudo mais, mas eu estava tendo a chance de ir para a Globo, trabalhar lá dentro, com projetos super relevantes. E aí, no início do processo, eles colocaram cada um desses que passaram em algum projeto acompanhando o diretor de fotografia. Eu fui acompanhar uma série que chamava A Teia, que o diretor é o Papinha e o fotógrafo era o Sérgio Tortori, e eu virei meio que um assistente dele. Eu consegui pegar desde a pré-produção. Então, isso foi muito legal para mim, assim, porque eu ia para lá, ficava acompanhando. E aí foi muito legal, porque pela primeira vez eu fui tendo contato, né, com um desenho de equipe profissional, assim. E aí foi isso, foi assim que eu cheguei até a Globo.